Agora vamos falar sobre algo muito importante em matéria de recurso extraordinário, que são os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Ele também existe no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao recurso especial. Mas esse não é o objeto do nosso curso. Por quê, Simone? Porque isso é mais voltado ao processo civil, não tem uma questão constitucional tão explícita quanto o recurso extraordinário. E o recurso, os embargos de declaração para fins de pré-questionamento é essencial para sanar eventual omissão do tribunal a respeito de uma questão constitucional. Nesse ponto, não há possibilidade de você levantar uma nova matéria nunca discutida no processo, mas agora, nos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, você quer levantar essa matéria constitucional. Não, o ideal é que isso já tivesse sido levantado desde primeira instância. Não foi levantado, não tem problema. Pode levantar a questão constitucional em segunda instância. Como assim, Simone? O que é questão constitucional? Exemplo, essa parte aqui do acórdão viola a Constituição Federal. E isso você já deve demonstrar do acórdão da sentença, violam a Constituição Federal. Em algum momento, aquela questão constitucional deveria ter sido levantada. Uma vez levantada e o tribunal não fez nada, não falou nada, você vai ter que entrar com os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, com base no fato de que os embargos de declaração servem para sanar o quê? Omissão. Vamos ver aqui o que está escrito no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 dias, tá? O prazo é de 5 dias. Houve a sentença, o acórdão, a decisão omissa, pode ser sentença. Lembra que no caso, o caso da representação de inconstitucionalidade, em que a sentença não vai passar por uma apelação, já vai por um recurso extraordinário a ser julgado pelo STF. E com isso, o prazo será de 5 dias. Nesse caso, vai se enquadrar onde os embargos de declaração, perceba que apesar do nome, os embargos de declaração para fins de pré-questionamento não traz uma nova modalidade de cabimento dos embargos de declaração. O objetivo é o quê? Sanar a omissão, artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil. Eu trouxe aqui um breve cabeçalho só para você ter ideia de como fica a primeira parte de uma petição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento, Coloquei meu nome, Simone Alvarez, embargante, qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem por meio do seu advogado, que subscreve perante Vossa Excelência interpor o presente embargos de declaração para fins ou para efeitos de pré-questionamento. Nele você vai ressaltar mais uma vez a questão constitucional, dizendo que aquela decisão viola o artigo tal da Constituição Federal e que o juiz não se manifestou sobre o assunto. A partir do momento em que ele recebe os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ele será obrigado a se manifestar a respeito da questão constitucional mencionada. Agora, um detalhe. Simone, não conheceram, recusaram os meus embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Não se preocupe. Por quê? Porque ainda que eles permaneçam omissos quanto a esse ponto, não reconheçam a omissão, vai ser para fins de STF como pré-questionado. Ou seja, ele não sanou a omissão, mas o STF
entende que foi pré-questionado e esse requisito de admissibilidade então estará cumprido. Por fim, vou ler aqui os artigos 1025 e 1026 e comentá-los com vocês. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erros, omissão, contradição ou obscuridade. Viu o que eu falei com vocês? O fato de não aceitarem, indeferirem os embargos de declaração, ou então, não é nenhuma questão de indeferir os embargos de declaração, como também simplesmente julgar extinto sem resolução do mérito. Pronto, não é uma questão nem indeferiu, não resolveu o mérito recursal, né, dos embargos de declaração, ou simplesmente entendeu que era o caso de não dar seguimento aos embargos de declaração, tranquilo. O STF, uma vez que entenda que houve contradição, omissão, ele vai entender que foi pré-questionada a matéria no Tribunal ACO, e isso não vai impedir que os embargos de declaração para fins de pré-questionamento não tenham alcançado a sua eficácia. Por quê? Qual foi a eficácia aqui em questão? Ensejar o recurso extraordinário. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. Isso é muito importante, porque imagine só, o prazo, né, para o recurso recurso extraordinário é de 15 dias, o prazo para embargo de declaração 5 dias. Se não interrompesse o prazo para interpor o recurso extraordinário, ia ficar muito complicado, porque infelizmente a justiça é lenta, os tribunais são lentos. Enquanto estiver sendo julgado, enquanto não tiver uma decisão final dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, não vai estar correndo o prazo para recurso extraordinário. Houve a decisão dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, pronto, você agora cumpriu o pré-requisito, né, o requisito de admissibilidade pré-questionamento, e aí sim agora você pode então entrar com seu recurso extraordinário. Qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui na parte de baixo, né, dos comentários, ou você pode me escrever pelo Instagram perguntando o que você gostaria, alguma dúvida, e fique sempre à vontade de me procurar. Eu sou bastante acessível, vou te responder.